Olá, meu nome é Oséias, sou professor de Direito, colunista do jornal O Fluminense e, aproveitando a liberdade temática que goza a coluna, gostaria de conversar com vocês dessa vez sobre cinema. Considerado pela crítica e assistência internacional uma obra imperdível do cinema contemporâneo, o filme O Ovo da Serpente, com roteiro e direção de Ingmar Bergman, protagonizado por Liv Ullmann e Dave Carradine, de produção germano-estadunidense, foi lançado na Suécia em 1977. A narrativa do filme tem como tempo, lugar e contexto a história de uma Alemanha arrasada e humilhada após sua derrota na Primeira Guerra Mundial. Detentora de uma inflação com ápice em outubro de 1923, na ordem de 29.500% ao mês, ou de 21% ao dia, quando as coisas dobravam de preço a cada quase 3 dias e sem perspectivas imediatas de melhora para aquela brutal crise econômica e social, fez-se terreno fértil para o surgimento de fanatismos políticos, concretizado em uma década depois por um salvador da pátria, Adolf Hitler e seus seguidores do Partido Nazista. Historicamente situado, o tom ficcional da película confunde-se com a então brutal realidade daquele país. Para tanto, Bergman abordou, através de suas personagens protagonistas, um casal de descendência judia, Abel e Manuela Rosenberg, os limites da sujeição a que uma pessoa está para sobreviver. Abel, desempregado, assim como milhões de alemães, além de uma série de outras insatisfações com a vida, entre as quais o suicídio de seu irmão, sem outras perspectivas, aceita trabalhar numa clínica clandestina que realiza experiência com seres humanos. Seu contratante benfeitor, aproveitando sua condição, como outros que se prestam àquela situação de desconhecimento e risco, o envolve numa trama que deixo de contar agora para que todos tenham a curiosidade de descobrir assistindo o longa-metragem. Além desse drama privado, que serve como fio condutor do filme, Bergman narra o campo de surgimento do nazismo naquele país, abordando em largo espectro as questões econômicas, sociais, políticas e culturais daquele momento na Alemanha, que explicam como e por que o genocida Adolf Hitler e seus asseclas encontraram terreno fértil para alcançarem mais à frente o poder. O título da película é de perfeita apropriação, O Ovo da Serpente, que significa a gestação do processo de ascensão do nazismo, que se aproveitaram da incontrolável inflação, da falência da indústria, da impunidade criminal, além da profunda crise moral naquela sociedade, para o crescimento de uma ideologia que escolhia seus inimigos através de uma matriz racial e xenofóbica. No caso, os judeus, para justificar o discurso de ódio e necessidade de mudanças. Todavia, há um preço que só ficaria totalmente revelado 2 décadas depois. A propósito desse antissemitismo que aniquilou oficialmente cerca de 6 milhões de pessoas na Europa, Bergman esmiuçou o processo de perseguição e humilhação dos inimigos do novo regime, para finalmente, representado através de uma metáfora, de certo modo, responsabilizar a todos por seus silêncios, omissões e consentimentos. Mais ainda, quando o antagonista do filme anuncia ser como um ovo de serpente que, através de sua magra membrana, pode se distinguir um réptil já formado, explicitando em dizer que o perigo hitlerista era mais que previsível, escondido em retóricas nacionalistas, anticorrupção, moralizadoras, porém genocidas, coisa que só os incautos não quiseram ver. Nesta obra, Bergman alerta as novas gerações como era e é previsível a instalação de modelos populistas autoritários, além de, em certo modo, nos dar o caminho à proteção de discursos redentores, porém vazios de conteúdos, que muitas vezes não passam de frases de efeito perigosas fanfarronices. Todavia, conforme relata a história, infelizmente foi impossível de ser impedido naquela época, tornando-se uma das páginas mais doentes e cruéis da humanidade. Hoje nossa coluna fica por aqui com a sugestão à assistência do filme e suas múltiplas reflexões como proposta a um outro lado de conversa que, embora tenha ocorrido no passado, ameaçadoramente espreita nossas vidas de maneira tão atual como o ovo de serpente que, alertados, ainda podemos evitar. Meu nome é Oséias, estou aqui no Fluminense convidando vocês a essa discussão.